Os donos da bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Baldo, sabor intenso como a vida. E Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. Não adianta você nos contar que não tá nem aí pro jogo. Você tá aí pro jogo, sim, nós também estamos. Nós aqui também ficamos ansiosos, nervosos, tensos, sejam gremistas ou colorados. Tá chegando a hora, semifinal de Liberta, amanhã à noite no Maraca, Fluminense e Inter, o jogo de ida. Boa tarde a vocês, ligados na TV Bandeirantes em todo o Rio Grande do Sul. Obrigado a quem nos prestigia também na Rádio Bandeirantes. FM 94.9, nas ruas de Porto Alegre, nas ruas do interior do Rio Grande do Sul. Em seguida vem um apito final, hein? Logo depois do Donos da Rádio Bandeirantes tem um apito final. E naquela tradicional, consagrada, esmagadora audiência do YouTube. Onde está a nossa enquete Poker? Poker transformando vidas com o esporte. Vai pro ar a nossa enquete Poker live do YouTube, aba Comunidade, convidando todos vocês para que participem conosco. Hoje o Donos da Enquete Poker pergunta para vocês: o que significa para o Inter voltar vivo do Rio de Janeiro? O jogo é amanhã às 9h30 da noite, com transmissão da Rádio Bandeirantes FM 94.9. Ganhar o jogo, volta vivo. Empatar já serve para voltar vivo. Perder por 1 gol ou ainda perder por 2 gols para o Fluminense. O importante é que você vá lá na Enquete Poker, na live do YouTube, aba Comunidades, e vote conosco fazendo o Donos desta terça-feira. Vamos ao Rio de Janeiro, ambiente do jogo, cidade maravilhosa. O Flamengo ficou na segunda página, o Fluminense passou a ganhar espaço. Lucas Dias, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. Pois é, já se fala um pouco mais de Fluminense, as ruas do Rio de Janeiro já fofocam mais também sobre essa semifinal de Libertadores, Meneghetti. Inclusive a chegada do torcedor do Inter também é importante. A gente tem visto o movimento no Copinha, um dos bares tradicionais aqui de Copacabana, no Rio de Janeiro, com muitos colorados também chegando, mas as ruas do Rio de Janeiro, sim, já falam mais do Fluminense. Claro que ainda tem a repercussão do Flamengo, que está aí próximo de demitir o Sampaoli, procurando um treinador. O Vasco, que ganhou ontem à noite mais uma no Campeonato Brasileiro. Mas sim, o Rio de Janeiro já começa a respirar e viver esses momentos pré-Libertadores, pré-Copa e pré-Fluminense Internacional. Inclusive, há pouco chegou aqui no Rio de Janeiro uma comitiva de dirigentes do Internacional que já estão chegando ao Rio ainda antes da delegação colorada, que vai chegar na noite desta terça-feira aqui em Copacabana. A exemplo do time do Inter, Lucas, o Fluminense também está definido. O Inter a gente tem um mistériozinho aí na lateral direita. Pelo que tu ouve da imprensa e os teus colegas cariocas, o Flu também do Diniz está definido? Está encaminhado, tá, Meneghetti? É um Fluminense encaminhado pelo Fernando Diniz. Se debate ainda, quem sabe, o Diniz com uma surpresa na lateral esquerda, porque ele poderia ter optado pelo Marcelo para dar uma sequência para o lateral esquerdo, que estava voltando de uma lesão lá no clássico carioca do outro final de semana contra o Vasco. Ele optou por colocar o Diogo Barbosa, que a gente conhece bem da época de Grêmio, é um lateral que tem ido bem até o momento no Fluminense, mas do meio para frente deve ser aquele time que a gente conhece, de André, Alexander e Ganso, John Arias, Keno, John Kennedy e o Herman Cano. Deve ser mais ou menos por aí que vai jogar o Fluminense. Aquela defesa com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo ou Diogo Barbosa, mas a tendência é que seja o Marcelo. E do meio para frente esse time de André, Alexander, Ganso e Arias, John Kennedy, Keno e Herman Cano. É um bom time, Baldasso, do Fluminense. É um ótimo time. Mas em relação ao Internacional, Lucas, eu tenho... Começaram a pipocar especulações. E eu quero saber o que tem de veracidade nisso, quero que tu me explique isso. O que eu tinha na minha cabeça, até pelas informações de todos vocês. Entre o Hugo Malho, o Bustos vai para o banco de reservas, 4-1-3-2, mesmo esquema do Cudê. Começaram a pipocar especulações desde ontem, de, por exemplo, Hugo Malho na lateral direita e Bustos como ala, um 3-5-2, jogar com 3 zagueiros. Ouvi até que o Johnny talvez não comece a partida porque não estaria 100% recuperado, o Rômulo poderia começar. O que é verdade nisso tudo? E tu teria condições de escalar um time do Internacional neste momento? Vamos lá, tá, Baldasso? Eu acho que primeiro para a gente também deixar claro para a nossa audiência, as informações que a gente tem são
do que a gente consegue apurar de treinamentos que são com portões fechados, tá? Não quer dizer que 100% do que é trabalhado é o que vai acontecer, porque a gente já viu diversas vezes que trabalhou X, jogou Y. É do jogo também. Bom, o que a gente tem de informação principal é essa entrada do Malo na vaga do Bustos. Ele tem treinado há mais de uma semana já na lateral direita. Na informação que eu tenho, o Bustos trabalhou no time reserva. Ele não trabalhou no time titular. Se ele trabalhou no time titular, foi na atividade de ontem e seria na atividade que ainda... E, aliás, será na atividade que ainda vai acontecer. Mas dos outros treinamentos em que o Malo apareceu na lateral direita, o Bustos estava treinando com o time reserva na lateral direita. Em relação à situação clínica do Johnny, tá, Baldasso? A informação que a gente tem é que ele está 100% recuperado. Que, inclusive, se fosse um jogo de alta necessidade, decisão contra o Atlético Paranaense, ele teria jogado na quinta-feira, assim como o Vitão. O Inter preferiu dar uma preservada porque tinha o Fluminense e porque eles recém tinham voltado a treinar com o restante do grupo. Se o Johnny ficar de fora, possivelmente será uma opção técnica do Kudê, ou tático, obviamente, aí é o que ele pensou de jogo. Agora, em relação à situação clínica, me foi garantido que ele e o Vitão têm condições de jogo normais. Não há nenhuma justificativa, né? A gente sabe que o Kudê é inventivo, que ele nos surpreende, já fez isso algumas vezes, tanto nessa passagem quanto na outra, às vezes acerta, né? Tem acertado mais do que errado, não há nenhuma justificativa para o Johnny sair do time. Olha, eu sou crítico do Johnny. O Rômulo entrou bem contra o São Paulo, tá bem, mas se o Johnny tiver... Ele tem a bola aérea defensiva que é importante. Se o Johnny tiver a pleno, Ribeiro Neto, tem que jogar o Johnny, se estiver a pleno. E tem a primeira bola, né? Porque o primeiro volante ser alto não é só por uma questão de envergadura, é por uma questão de altura também. O que é a primeira bola, né? A gente sempre costuma falar da segunda bola, que é a bola dividida, que é o rebote. A segunda bola é o rebote, tá? A primeira bola é quando você tem por exemplo, uma jogada longa, o adversário estende a bola, você tem chance de ter a primeira bola, que é a primeira rebatida, porque tem um cara alto para exercê-la. O Gabriel, por exemplo, não pode ter a primeira bola, porque ele é um jogador baixo. O Rômulo também. Então, isso faz diferença nesse tabuleiro de xadrez. Agora, eu duvido que não vá todo mundo para o jogo, Meneghete. Nessa hora, está todo mundo pronto para o jogo. Seja o Arias no Fluminense, seja Johnny e Vitão no Internacional. Diga lá, Diogo Rossi. Eu quero fazer uma pergunta para o Lucas Dias, que está vivendo já o ambiente lá do Rio de Janeiro, né, há mais de 24 horas. Qual é a preparação que o Fluminense faz para o atropelo que vai levar amanhã? Eu vi num prestigiado canal do YouTube ontem que o Internacional vai atropelar o Fluminense. Então, como é que ele está se preparando para se defender, para não ser atropelado amanhã? O Fluminense está correndo vários riscos, né? Então eu imagino que o ambiente também seja esse, né? O ambiente de cuidado, de cautela, até para não passar vergonha na Libertadores, né, Lucas? O Fluminense trata esse jogo, tá, Diogo, aqui do Maracanã amanhã, como um jogo, eu não vou dizer que é o jogo da classificação, mas assim, o Fluminense tem uma ideia de que tem que fazer o resultado em casa, óbvio. A gente fala que tem que fazer o resultado em casa, às vezes parece chovendo molhado, mas é que o Fluminense tem um entendimento de que o jogo no Beira-Rio pode ser o que foi do Inter contra o Bolívar, o que foi do Inter contra o River, e que aí complicaria demais para o Fluminense. Então eles sabem que fazer o resultado amanhã no Maracanã é muito importante e seria um passo mais do que importante para essa classificação, para não precisar decidir de fato tudo, ter, quem sabe, até uma gordura para o jogo de volta do próximo dia 4 no Beira-Rio. O Fluminense está tratando mais ou menos dessa forma. E, obviamente, de se impor, e isso vai acontecer, o Fluminense não vai esperar o Inter tentar uma estratégia diferente. Não, o Fluminense vai fazer o que sabe fazer dentro de casa, que é valorizar a posse de bola e atacar o adversário. Os treinamentos recentes do Fluminense nas Laranjeiras têm sido todos com portões fechados, nem o aquecimento, que às vezes a gente pode ver aí em Porto Alegre de Inter e Grêmio, aqui nas Laranjeiras nem isso. JB. Eu quero... Esse é o jogo, o Baldasso falou uma coisa que eu fiquei refletindo, Meneghete. Esse é o jogo mais importante dos últimos 10 anos do Internacional. Não é, né? Não é. Qual que é o mais importante? A final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense ou Inter e Corinthians. Isso é uma semifinal de Libertadores. Os dois jogos são mais importantes. O Inter poderia ser campeão brasileiro ou poderia ser campeão da Copa do Brasil. Pode ser, Inter e Corinthians foi tratado assim. O Baldasso errou, né? Não é a primeira vez que ele erra. O Baldasso forçou, tu quer dizer, né?
Não, sabe que ontem eu entrei no... Para fins de vídeo no YouTube, para fins de live, para fins de vídeo, ele faz 214 lives com um time dele, tem um time de 500 profissionais espalhados no mundo afora, né? Tem gente lá em Yokohama ainda, tem gente em Barcelona, tem gente agora em Manchester acompanhando lá, né, o que vai acontecer. Então ele errou, tá bem? O jogo é uma semifinal de Libertadores, não pode ser mais importante que uma final de Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil. Ontem eu participei de uma live de um colega jornalista lá do Rio de Janeiro e eu falava para ele o seguinte, olha, se a gente pensar na semifinal de 2015, ali não tinha um período tão longo o Inter numa seca, eram 5 anos, já era algo importante, mas agora o Inter está indo para quase 15 anos de seca, então assim, eu não sei se é o jogo mais importante, ou se é um dos mais importantes, ou se é um dos, mas assim, eu queria entender se o Lucas Dias pudesse passar isso, se ele teve algum contato com o dirigente, jogador, se a mobilização ela é diferente, se tem alguma situação que possa ser tratada por torcedor de alguma maneira diferente, porque, enfim, é só uma curiosidade. Se a gente for para a torcida, hoje até um torcedor mandou porque, um colorado, um cara do Fluminense estava todo arrogante, dizendo que ia passar para a final e tal, ele disse, isso tem que ser usado de motivação. Diogo Rossi. Quase isso. Modelo Diogo Rossi. Eu falei, cara... Primeiro que não é isso que vai ganhar um jogo de semifinal de Libertadores. Segundo que, se pegar pela torcida, Diogo Rossi torcedor, mas assim, vai ter cara que vai estar apavorado, vai ter cara que vai estar confiante. Eu tô apavorado. Vai ter gente de tudo quanto é jeito, entendeu? Então assim, eu queria entender o que tem do outro lado. Vai lá, Lucas. Assim, tá, JB, a gente estava falando sobre isso com o Benfica hoje na Atualidades Esportivas, primeira edição. Eu observei de tudo aqui no Rio de Janeiro, mas não vi soberba do lado do Fluminense, tá? Eu acho que esse caso que tu citou é um exemplo, não vou dizer que isolado, mas um exemplo específico, assim como tem do lado do Internacional também, se for procurar. Mas assim, aqui não existe um clima de soberba, existe um clima de otimismo. Muito otimismo da torcida do Fluminense e da imprensa carioca com o time do Fernando Diniz. E esse otimismo é grande mesmo. Não chega nessa soberba que eu citei, de achar que já ganhou, eles respeitam muito o Inter, o fato do Inter ser bicampeão da Libertadores, de ter se reencontrado com o Cudê na temporada, de ter grandes jogadores como o Ener Valencia, que é o mais citado, obviamente, Alan Patrick, se cita muito também o Gabriel Mercado, que é um jogador experiente, mas assim, não tem um lado da soberba. Do lado do Inter, o que eu tô sentindo, tá, dos últimos dias, ainda antes de vir para o Rio de Janeiro, e dos contatos que a gente faz com as pessoas do bastidor do Internacional. Eu sinto otimismo, mas talvez pelo jeito do torcedor do Fluminense, e aí eu cito o jeito do Carioca, é um otimismo diferente. Eu acho que vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar. O Carioca muitas vezes é mais desleixado, mais confiante por natureza em relação ao Gaúcho, mas não quer dizer que não haja confiança do lado do Inter. Obrigado ao Lucas Dias. A conexão com o Lucas perdeu um pouco da qualidade. Obrigado ao Lucas, está lá no Rio de Janeiro. Se der, a gente até pode retomar ao longo do programa, mas o importante é o áudio dele e eu considerei que a pergunta do JB ela é relevante porque o torcedor pergunta isso para nós, né? E aí, os caras estão afim, estão mobilizados, estão fechados com a relevância da competição, por isso que, como o áudio do Lucas estava em qualidade, a gente permitiu que ele continuasse no ar, ainda que a imagem tivesse perdido a qualidade sinal. É claro que quando chega um momento como esse, um jogo tão relevante, a gente tende a valorizar mais o momento presencial. Mas eu vou dar o direito de resposta do Baldasso para ele justificar por que esse é o jogo mais importante do Internacional na última década, senhor Fabiano Baldasso. Pelo tamanho que tem relacionado ao tempo que o Inter não ganha nada e todas as expectativas criadas nos últimos anos. Vocês citaram jogos realmente importantes e que na prática até a gente poderia colocar como mais importantes, né? Tu pega a final da Copa do Brasil de 2019, o Internacional ainda vinha num processo de retorno da Série B, um 2018 que voltava, um 2019 que chegou uma final da Copa do Brasil. Em 2020, em meio à pandemia, um time que não era mais acreditado, um campeonato de pontos corridos, que naquela última rodada... Lembrem bem, o Flamengo ia ganhar o jogo lá e de repente o Flamengo perde e o Inter do nada passou a estar a um passinho do título brasileiro. O que nós temos agora, gente, é o Inter em campo com reais chances de ser campeão da Libertadores da América, no restante de uma Libertadores com outros 3 clubes que não são melhores que o Internacional, podem não ser piores, mas não são melhores que o Internacional, uma reta final de uma gestão que só fez a gente passar vergonha até agora. Nós estamos há 2 anos e meio passando vergonha como colorados.
E a possibilidade da redenção com um treinador que volta depois de uma passagem acidentada lá no meio da pandemia. A semifinal de Libertadores não é mais importante que uma final de Copa do Brasil, a semifinal. Mas nesse caso é. Nesse caso é. O que nós temos a partir de amanhã, e é por isso que os colorados não dormem há uma semana, é por isso que os colorados vivem uma ansiedade 24 horas por dia. Eu nem sexo eu faço mais. Faz 10 dias, porque eu só penso em Ganso e Marcelo. Só 10 dias? Só penso em Ener Valencia e Alan Patrick. Então o que nós temos a partir de amanhã é a coisa mais importante que os colorados viveram nos últimos 10 anos. Daqui a pouco o Ribeiro te ajuda, ele tem as dicas dele. Diga lá, Diogo Rossi. O Baldassi está correto, né, nessa análise que ele faz sobre o jogo mais importante, porque assim... Referendou a opinião do Baldassi. Às vezes é bom, ele precisa um pouco. Vou te dizer o seguinte, porque essa partida contra o Fluminense, não essa, né, as duas partidas em especial e os 3 jogos que podem dar o título para o Inter, podem significar muita coisa para o bem e para o mal do Inter, da história do Inter. É 880. Exatamente, eu acho que é por isso que esse jogo tem esse grau de relevância, porque assim, o Inter campeão da América é óbvio ululante, campeão, vai para o Mundial, tá na Libertadores do próximo ano, o trabalho do presidente Alessandro Barcelos tá, né, tem aí tudo que ele fez, fica para trás de errado, só fica o que é de bom, isso faz parte da história do futebol. Agora, se ele perde e o Inter não vai para a Libertadores do próximo ano, que hoje é a perspectiva pelo Campeonato Brasileiro, se o Inter não for campeão agora da Libertadores, tu já pensou no próximo ano o que vai ser o Inter com essa folha salarial absurdamente alta, sem título, sem Libertadores, mudando de gestão? Então eu tô com o Baldassi, acho que é o jogo mais importante da história recente do Inter. Meneghetti, se o Inter ganha a Libertadores da América, o Inter está classificado à final do Mundial de Clubes no final do ano, o Inter vai decidir a Recopa no começo do ano que vem, o Inter vai ter uma Libertadores para jogar no ano que vem e o Inter estará classificado ao Mundial de Clubes pré-2026, aquele que está preparado, diferente de todos os outros, a torcida em autoestima completamente renovada, jogadores querendo vir jogar no Internacional, uma loucura. Se o Inter perde a Libertadores da América, o Inter nem na Libertadores do ano que vem vai estar. No final do ano, o Barcelos deixa a gestão mais melancólica da história do Internacional e tudo é ruim. Tudo é absolutamente ruim. É 880. O Inter vai ao céu ou ao inferno até o final dessa Libertadores da América. Em 2024, provavelmente com uma das folhas mais caras da história recente do Inter. E sem competição internacional para ganhar dinheiro para pagar essa folha salarial. Mas ao mesmo tempo, se ganhar, tudo é o inverso. Sim, vai ter dinheiro para percebeu, mas foi exatamente. Desculpa, eu acho que vocês estão sendo muito radicais. Vocês estão dizendo como ou é o céu ou é o fim do mundo, mas gente. Não é assim, mas não é assim. Eu acho que é. Quantas vezes um time gaúcho chegou numa semifinal e não ganhou? Também. Não, peraí, Meneghetti. A questão é a seguinte. Simplificou, eu acho. A questão é a seguinte, ó. A questão é a seguinte. A folha do Inter hoje está na casa dos 11 milhões de reais. Uau. É das folhas mais altas. Só 11? É o que o Inter divulga oficialmente. Vou tratar como a informação que o clube está nos passando. Tá? É mais ou menos a folha de tempos atrás e tal, e o Inter coloca essa folha. O que o Diogo está falando? E eu não estou dizendo que é certo ou errado, só estou colocando a informação aqui. Se o Inter ganha a Libertadores, além da bolada, ganha quase 100 milhões de reais da Conmebol, o Inter está na Libertadores do próximo ano. Já arranca sabendo que vai ganhar, só pela participação na Libertadores, tu já ganha 15 milhões de reais da Conmebol, tu já tem toda a questão dos sócios que são mantidos, da questão do estádio, que tem renda e tudo mais. Se o Inter perde, o Inter vira o ano que vem, tendo que jogar Gauchão e Sul-Americana, se é que vai para a Sul-Americana, né? E pagando uma folha alta. É isso que ele está querendo dizer. Vai fechar o clube, né? Vai fechar. Ô René, ô Mercado, se não ganhar, ele vai fechar o clube, tá? Até o final fecha as portas, lacra, vai fazer um time, vai fazer um departamento de golfe. Daí é um jogador e um CAD. A prova do 880, se ganhar a Libertadores, não tem nem eleição no Inter no final do ano. O Alessandro Barcelos é aclamado presidente do Inter. Se perder, ele está fora. Não tenho tanta certeza mas de um. eu acho Não tenho tanta certeza. Não tenho tanta certeza nem de um e nem de outro. Mas apostaria numa tendência. Eu vou dar um exemplo da história que não... 79. Mas agora é diferente. É que agora vota o sócio, não é mais o conselho. Agora vota o sócio. Verdade, é uma diferença. Essa é a menor das questões. É. Tu acha? Eu não acho.
Não, Quem vai ser o presidente do Inter Não, ano que vem não, tô mas nem o preocupado. JB é É só para sublinhar a minha opinião e do Diogo do 880 do processo. Pro Alessandro Barcelos é 880. Ah, e o Meneghetti Não, aí fala... sim, aí sim. Mas daí Mas tu é também um fala, o torcedor Meneghetti do Inter também- em meio a milhões e Não, milhões. tá bem, O negócio tá é saber bem. se o Inter vai passar do Fluminense ou não. Não, mas é justamente o que nós dois estamos ponderando aqui, que passar ou não do Fluminense nesse momento interfere diretamente na história Cara, do o Boca- Internacional. Passar da Libertadores tem tudo. Outro lado tem que o Baldassi diz que o Palmeiras é igual ao Inter. Eu não acho. Acho que o Palmeiras é melhor que o Inter. Tem Palmeiras e Boca. Boca eu concordo. Sim, mas é que, Pelo mas é que amor de assim, Deus. são Não, vários vamos aqui, ó, momentos. tem uma onda que é o seguinte, trazida de novo pelo senhor Fabiano Baldasso, que ele infelizmente tem influência sobre as pessoas, que obviamente eu vou tentar, não com tanto brilhantismo, não com tanta força tal qual o Baldasso, mas eu vou tentar combater aqui. Porque tem uma onda que é o seguinte, a final antecipada está desse lado da chave, o vencedor da Libertadores sai desse lado da chave. Sendo que daí o Baldasso está querendo aplicar o golpe para as pessoas acreditarem que o Palmeiras não está jogando o mesmo que já jogou, Não, mas não e tá mesmo. ou, Isso é verdade. ou Mas isso é o verdade, isso não é Boca bom. Juniors, o Boca Juniors não seria tão difícil. Meus amigos, o Riquelme Palmeiras diz isso. está chegando na terceira final consecutiva, se chegar, da Libertadores da América. Não vão me aplicar que vai ter alguma facilidade. E o Boca Juniors pode ser na Bomboneira, no Raio Não, não, Cuparta, muda. no Não, tá errado. Taquarais, lá em Tá errado. Osório, Não. o Boca Juniors numa final de competição. Copa Libertadores da América nunca vai ser fácil. Mas JB, nunca! Qualquer adversário no final de Nunca! Libertadores não tem facilidade. Mas Não. o Boca é diferente. Não, é que tem uma diferença. O Lanús ou Chivas vai ser. afrontou a informação. Lanús o ou Chivas Boca vai ser. na Bomboneira é um time. Num campo neutro é outro. Isso é fato. JB. Agora, é fácil? Não, claro que não é. Mas é O senhor está distorcendo o que eu disse? Em nenhum momento eu disse que era uma final antecipada. O que eu acho é que Inter e Fluminense são melhores do que Boca e Palmeiras. Os dois são melhores do que Boca e Palmeiras. Tem duas coisas que são fato, meu caro JB, que está muito bem vestido hoje, tá? É, com o mesmo casaco que tu, né? Tá bem, mas o senhor... Cara, olha lá, essa olha lá. imagem é maravilhosa, cara. Queria mandar um beijo pro Milton e pra Sâmia da Enzo Milano, pro Vini lá, bota nós dois aqui. Que aí eu não sei, se o cara... Eu vou dizer a verdade pro Ribeiro. Ribeiro, me desculpa, tá? Mas ficou muito melhor em ti do que no JB. Cara, mas a Ficou prova... muito melhor em ti. Mas Deixa não, claro isso, tá? O problema é o seguinte, o cara olha o Segue JB... nessa linha. O cara olha o JB, então vamos por essa linha, então. O cara olha o JB e diz, não vou comprar esse casaco. O cara olha o Ribeiro e diz, mas cai bem no Ribeiro, Não, então ficou vou bem, comprar ficou esse bem. casaco. É que tu te arrumava tão mal, Ribeiro. Tão mal. O choque é maior. Tu não Isso é que deu- nem é o Inter antes do Cudê e depois do tu Cudê. não deu muito trabalho o pra choque Enzo. é grande. A Enzo pegou uns panos lá e jogou em ti e ficou melhor. O Baldasso falava, Reconheço. o Baldasso ficava falando de mim que eu era um Enzo, aí foca no Baldasso agora. Tá bem grande escrito nele, Enzo. Aí o que eu vou falar, Baldasso? Tu é Enzo também. Tá bem. Sou Enzo. São fatos, tá? Além de estar os bonitos, que o Palmeiras está jogando menos que jogou nas últimas temporadas. Isso é fato. Tá? Isso é fato. E outra coisa... O que não quer dizer que é barbada, né? Não, evidente que não. Mas eu não vou nem dar a minha opinião, eu vou dar a opinião do Juan Riquelme. Que tu sabe que não joga mais no Boca, né? Eu sei. Tu sabe que o Bianchi não é mais treinador também, Juan né? Mas Riquelme. O Gago tu sabe que é técnico, né? Agora, o Gago virou treinador do Dizem que vai ser um bom treinador, né? Então, assim, ó... Como assim o dizem? Riquelme- O cara treina o Racing, O tá muito Bermudes bem, parou cara. de jogar, tá? Também tá no corpo diretivo, zagueiro. Bermudes, lembra dele que eliminou o Grêmio numa Libertadores? É verdade. Baita zagueiro. Que Baita trauma zagueiro. isso, né? Aquilo. Bom, enfim, o Meneghetti... Ah, tu ficou traumatizado, Uma Ribeiro? entrevista do Riquelme agora, faz 2 dias. E ele disse, olha, o Boca, se quiser ter futuro essa temporada, tem que jogar muito mais. Não só na Libertadores, mas na Copa Argentina, que eles se classificaram nos pênaltis lá. Então o próprio Riquelme reconhece que o Boca está jogando pouco. Então não é eu acho, o Riquelme acha isso. Então, Eu acho que o que eu afrontei até JB é principalmente que o Boca é um time. O Boca na Bomboneira ou em qualquer outro é difícil e não sei o que. Tá bem, é difícil, mas na Bomboneira é muito pior. Se fosse ida e volta, seja o segundo jogo na Bomboneira ou seja o primeiro, tá aí o Grêmio. Não. Que fez, que era um time inferior ao Boca, que tomou 5 e não conseguiu nem Vocês viram? respirar. Todos estavam encantados com o Racing na Libertadores da América. O Boca passou pelo Racing, Ali, é verdade. Mas o Boca não jogou nada, E o os Racing 2 perdeu jogos. o Rojas, né? Os 2 jogos, o Boca não jogou absolutamente nada. Dos 4 que aí estão, eu estou falando só em futebol. Só em futebol. O Boca é o que joga menos dos 4. Evidentemente que o Boca, que é um dos maiores clubes de futebol do mundo, com a camisa com o peso que tem, chega um momento decisivo, cresce. Agora, se eu analisar a bola, eu não tenho nada demais para ver nesse Boca Juniors. só Tanto quero- cresce, desculpa, Diogo, Não, tanto claro. cresce que eu acho que o Boca pode sim passar pelo Palmeiras, embora tecnicamente pode. o time do Abel seja superior. Não, e não esqueça uma coisa, o Palmeiras perdeu aquele que não só é o melhor jogador do time agora, como é um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, que se chama Dudu.
O Palmeiras sem Dudu é outra criança também. O ataque do Palmeiras está mais frágil, né? Sem o Dudu. Mesmo que os jogadores sejam muito bons, né? O Rony, o Veiga, o próprio Arthur, que o Abel está escalando errado ali pelo lado esquerdo, e eu acho que ele sabe isso, né? Mas está tentando ajustar de alguma forma. O Palmeiras, ofensivamente, está com problemas. E eu respeito, o Ribeiro trouxe aqui a opinião do Riquelme, que é um jogadoraço, né? Talvez um dos principais aí da geração dele. E diretor do Boca, eu respeito, mas a opinião dele não vale mais que a do JB. O Muito JB acha, né, que o Boca cresce, e eu acho que ele está certo. Na hora que for para brigar mesmo, se o Boca passar pelo Palmeiras, olha, eu não sei se essa barbada toda aí, só porque é mais fraco. Ninguém disse que é barbada. Não disse que Diogo é. Rossi, tá insuportável, não aguento mais trabalhar contigo. Não te preocupa, falta pouco. O Riquelme está sendo muito criticado lá, viu? Apesar da sua idolatria, Sim, eu sei. especialmente pelas escolhas dos treinadores. Não, Que se por diz isso que eu tô lá, dizendo, eu respeito demais a opinião do Riquelme, mas eu acho que ela não vale mais do que a do JB. O JB tá certo e tem um ponto perfeito sobre o Boca quando crescer. mais importante que a do Entendeu? Riquelme. Não, a minha opinião não é mais importante que a do Riquelme. Se tu não me falaste isso, eu não saberia. Mas eu não disse isso, eu acabei de te elogiar, cara. Não, tu disseste que eu Eu tenho não um te ponto. menosprezei. Fiquei feliz que pelo menos tem um ponto. Cara, eu elogiei ele tá me dando uma patada, né? Dá pra Incrível, colocar, cara. dá pra colocar, o Grêmio tá bem, dá pra colocar os meus pontinhos no Inter, na tabela, porque... Não, o Inter não cai. precisando, Me né? garantiram que o Inter não cai. Não cai. O Diogo cai não cai. Na mas próxima assim, ó, rodada pode ficar um ponto, embora- né? Um embora- ponto atrasou do rebaixamento. Mas não cai, tá tudo embora tranquilo. não, cai não vai. Tá bom. Mas embora tu Tu tenha garante? falado em tom de crise, eu penso mais no meu trabalho do que nos clubes de futebol. Admito isso. Pra mim é péssimo se o Inter não tiver na Libertadores Pra da mim América. também. Porque Libertadores dá audiência, dá o que falar aqui no dono. É importante, o pessoal tem que ter o que falar aqui no dono, né? Então assim, pô, a gente Paulinho, viu como é que é a audiência da Sul-Americana no ano passado, era uma deprimência. Ô, Paulinho, o Diogo falou aí, como é que ficou a vida do Inter no Campeonato Brasileiro, Paulinho? Nos passa aí com o resultado de ontem. Alô? Agora sim. Pequeno probleminha aqui, né? Tô começando agora, sabe como é que é? Tá bem. Então é o seguinte, o Vasco bateu a equipe do América lá em BH por 1-0, muita confusão. O América dizendo aí que tem um complô da CBF, do futebol brasileiro, para que o Vasco não caia, mas isso é problema deles, não é nosso. Bom, o Vasco venceu. O Vasco saiu da zona de rebaixamento, tem 26 pontos agora, está com 3 a menos que o Inter. Deixa eu colocar aqui pegar o Corinthians aqui como base, ó. Coringão tem 30 pontos, é o 10º colocado. Aí vem com 29, Cuiabá, Cruzeiro e Inter. São Paulo, tranquilo, só vai jogar agora para escapar do rebaixamento, tem 26, aliás, tem 28, Vasco da Gama, 26, Goiás, 26, o Goiás é o primeiro clube fora do Z4. No Z4 estão o Bahia com 25, o Santos com 24, aí o América 17 e o Curitiba praticamente rebaixado com 14 pontos na tabela. Nesse momento, portanto, o Inter tem 4 pontos a mais que o Bahia, que abre a zona de rebaixamento. 29 pontos tem o Inter, 25 tem o Bahia. E entre os dois tem o São Paulo, que a gente sabe que vai largar o campeonato, que ganhou a Copa do Brasil, mas vai ter que jogar para não tomar susto, e o próprio Vasco e o Goiás, que eu acho que é sério candidato ao rebaixamento. O problema, Baldasso, do fato do Internacional que acabou se enredando nessa parte de baixo, é que o Internacional vai jogar com o Fluminense amanhã, e aí sábado tem o Atlético Mineiro. A tendência seria de time misto, ou time reserva, sabendo que depois tem o Fluminense na outra quarta. E depois é o Grenal. O Inter não pode passar por esses dois jogos simplesmente achando assim, não precisamos pontuar, tá tudo bem, porque aí sim vai ficar mais próximo do Z4. O período de parada entre as quartas de final e a semifinal da Libertadores era para tirar essa pedra do sapato. E o Inter não conseguiu tirar a pedra do sapato. 4 pontos na zona do rebaixamento, isso continua incomodando, continua machucando. Eu tenho um sapato novo lindo, que é a Libertadores da América, e uma pedrinha dentro me incomodando. E a perspectiva, ela não é boa. Porque realmente, contra o Galo, no próximo sábado, às 9 da noite, no Beira-Rio, vai ser um time todo reserva do Internacional. E aí, como é que eu vou ficar? Mas, infelizmente, agora não dá para pensar nisso. Eu vou ter que pegar esse problema, botar numa caixinha aqui do lado, pensar na Libertadores, depois eu vou lá, abro a caixinha, pego esse problema e tento resolver. Agora, que é problema é. Uma pergunta para o Baldasso, especialmente sobre isso, porque não sei exatamente como é que se pensa uma coisa como essa, porque tu pode ir para o próximo jogo da Libertadores necessitando virar um jogo para classificar a 1 ponto da zona do rebaixamento, né? Isso afeta mentalmente, não tem como não afetar. É uma pedra, incomoda. Não. Incomoda. Não, tu acha incomoda, que não? incomoda, Tá, claro peraí, que incomoda. não, só um pouquinho. Não posso menosprezar o fato de 2-0 Fluminense amanhã.
e o Inter a 1 ponto da zona do rebaixamento na próxima quarta-feira contra o próprio Fluminense. Se o JB disser que não interfere, aí eu não sei mais nada de futebol. Desculpa. O Inter, segundo colocado do Brasileirão. Primeiro colocado, primeiro colocado do Brasileirão, com 8 pontos, com uma luneta na frente dos outros, que nem tá o Botafogo, tá? 8 pontos. Se toma 2-0 do Fluminense no Maracanã, volta todo mundo com a cabeça desse tamanho pro Beira-Rio. Mas não tô nem aí pro Brasileirão. Não tô nem aí pro Brasileirão, tô falando das duas coisas ruins ao mesmo tempo, mas é que tu tá unindo uma coisa que não tem. Como assim não tem? Tu acha que o Inter não pode tomar 2 e não ficar 1 ponto da zona do rebaixamento? O Inter sabe que não vai cair e sabe que não vai para Libertadores via Brasileirão. Bom. O problema do Inter se chama única e exclusivamente Libertadores da América. E era uma dúvida que o Baldasso tinha, fazendo referência a ti de novo Baldasso, não te usando como escadinha, mas te usando, que era a dúvida do Baldasso, dizendo assim, será que o Inter vai conseguir virar a chave? Lembra que era a história e tal? O Inter já provou. Ele joga de um jeito Brasileirão e joga de outra Libertadores. Se tomar 2 do Fluminense, vai ficar apavorado. Mas uma dessas, ganha por 1-0 lá e vem para decidir aqui com 50 mil pessoas e aí tá mal no Brasileirão, cara, ninguém vai fazer isso. Tem uma coisa que a gente tem que, quando a gente analisar a rodada, a gente tem que olhar pro agora, o Inter já está há algum tempo indo para baixo, né? O Bahia, por exemplo, que é o primeiro que abre o Z4, pega o Flamengo fora de casa. Flamengo... Que hoje a gente não sabe exatamente o que é, né? Vai ter que dar uma resposta, né? O Goiás, que é o primeiro fora, tem o Botafogo no Rio de Janeiro. Botafogo desesperado para se recuperar. É um bom visitante o Goiás. Então não tem uma tendência. E Santos e Vasco se enfrentam na Vila. Só que é o Inter com time reserva contra o Galo, cara. Time reserva, vai jogar ninguém. Tu tá numa... Olha, cara. Não. É que cheguei a uma conclusão. É que tu sempre tem um argumento pra ver o pior, né? Não, é que assim, pra mim, tá bem. Eu fico me colocando no lugar do torcedor do Inter. Deve ser maravilhoso. Vai perder pro Atlético, perde o Grenal, que é o que o JB tá dizendo, né? Tanto faz. Pode perder pro Atlético, pode perder pro Grenal e azar. O Fluminense pode perder os 2 jogos. De brincadeira. Se o Inter passar pelo Fluminense, é o seguinte, ó. O Inter, é óbvio, a gente pode chegar em dezembro, o Inter campeão da Libertadores e rebaixado no Brasileirão. Pode. Mas não é a tendência. Mas baseado no quê, JB? Baseado no quê? Assim, tu tá tendência olhando... do quê? Ô, Diogo, tu tá olhando uma situação... Esse assunto interessa, Brasileirão. O quê? Esse assunto interessa. Campeão da Libertadores e rebaixado, esse assunto tá louco. Eu estou... Não. Tu perdeu a sanidade. Dá pra fazer conta. Tu não viu a audiência dos vídeos do YouTube, dos canais do YouTube, Grêmio e Novo Horizontino? Tu acha que alguém vai querer ver? Eu tô admitindo aqui que é uma pedra no sapato, mas eu também não posso, Diogo, tratar 4 pontos de distância da zona do rebaixamento como um drama da minha vida nesse momento, né? Desculpa, é que em 14... 4 pontos não. Tá. 14 rodadas, 4 pontos, é bem tirável, né? Mas assim, ó, então tá, tu quer ser pragmático? Eu sou pragmático, tá? O Internacional tá a 4 pontos da zona do rebaixamento. Isso. E os 2 jogos do Inter, os próximos, são em casa. Qual é a maior chance de ganhar ou de perder? Não, reserva contra o Galo e o outro é Grenal. Esse teu pragmatismo nem existe. Como que não existe? Cuiabá veio aqui e ganhou do Inter. Como que não? Cuiabá veio aqui e ganhou do Inter. O Inter parou uma bigorna pra ganhar do São Paulo. O erro do Inter no Brasileiro... Por favor, Ribeiro, não simplifica o fato. Eu acho que tu tá muito mal-humorado. Eu acho que tu tá tenso demais por causa do Inter na semifinal. Tem vários motivos pra isso. Vamos à Central Band do Esporte com a Michele e o seu primeiro destaque. Tudo bem, Michi? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola da TV e da Rádio Bandeirantes. Vamos falar de Renato Portaluppi, que esteve na atividade desta terça-feira lá no CT Presidente Luiz Carvalho, mas não foi uma presença ontem. Ele não esteve no treinamento, foi uma ausência que a gente atestou, falou na Rádio Bandeirantes também. Isso porque o voo do técnico Renato atrasou. Ele chegou somente na segunda-feira, finalzinho da tarde, em Porto Alegre, mas nesta terça-feira já comandou os treinamentos. E uma outra novidade interessante para debate e também para a torcida gremista. Carbajo voltou a treinar normalmente ontem. Hoje também, ele que estava com uma lesão desde o jogo contra o Bragantino, desfalcou o Grêmio contra o Corinthians, também contra o Palmeiras e agora volta a ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi. O atraso de Renato, tu acha que merece algo mais forte ou fica só na caixinha e na corneta da mídia? Meneghetti, assim, ó, não vai dar nada, não creio que alguma coisa acontecerá, mas assim, se fosse um jogador, eu levaria a caixinha. Não sei se o Renato vai levar. Mas, velho, todo mundo aqui já pegou avião, já viu que teve imprevisto, já teve situação que aconteceu. Não acho que isso é motivo para crise, né? Vamos combinar que quem contrata o Renato, contrata esse pacote, que sempre que vai ter a folga ele vai para o Rio de Janeiro e pode acontecer de ter um problema aéreo. Enfim, não tenho nenhum problema em ser cornetinha, como ele disse, para mim isso bate e volta, mas não acho que isso vai influenciar na vida do Grêmio, Meneghetti. Diogo. Eu tenho 2 pontos sobre essa situação, Meneghetti. A primeira é que eu acho que o JB está correto, né? Tem que pagar a caixinha. Se todo mundo que se atrasa paga a caixinha, o Renato tem que pagar.
E, aliás, Renato, para mim, caixinha de treinador tem que ser maior que a de jogador, né? Porque não pode, né, chegar atrasado. Agora, fora a brincadeira, o ponto que eu acho, né, primordial. Não acho que seja necessário fazer uma crise sobre isso, né? Obviamente, o treino de ontem, houve uma boa parte dele que foi físico, né? Não vejo uma relevância sobre. Agora, o que eu não posso concordar, e aí é uma forma como eu penso profissionalmente as coisas, é de que é o seguinte, se o treino é segunda-feira, 13h30 da tarde, ou eu volto domingo à noite, ou eu pego o primeiro voo da segunda-feira. Essa é a forma como eu vejo. Se o Grêmio não se incomoda com isso, tudo bem, mas eu não posso concordar. Profissionalmente pensando, eu acho que o técnico do Grêmio, que no caso é o Renato, tinha que estar aqui ontem às 13h30. É motivo para crise? Acho que não, mas profissionalmente eu não posso concordar com o fato de o treinador não estar presente no treino por um atraso. Eles acontecem, é verdade, o Renato não é recorrente disso, dos atrasos, né? Porque foi um atraso de uma circunstância, de um voo. Mas eu, profissional, teria pego um voo no domingo à noite ou na segunda pela manhã. Eu acho muito lindo isso como discurso jornalístico, acho que é o nosso dever, inclusive. Mas, cara, é um looping infinito os assuntos que a gente trata do Renato. Claro. É um déjà vu diário, né? A gente simplesmente discute as mesmas coisas do Renato sempre. Eu vi ontem as redes sociais da filha do Renato, da Carol. Renato jogou futebol, não sei o quê. Tá numa... Velho, é a mesma coisa sempre. Quando tu contrata o Renato, velho, tu sabe o que tu tá contratando. Então, assim, a gente vai discutir isso. Eu acho importante o teu posicionamento, mas eu acho graça. Porque vai ser... Daqui uma semana, sabe qual vai ser a nossa discussão? Aqui? Uma semana ainda dá. Daqui uma semana a discussão aqui vai ser o seguinte. Nós vamos estar discutindo aqui o seguinte. Nós vamos estar discutindo o Renato deu uma letrinha para alguém da imprensa na coletiva. E não citou nomes. O Renato faz isso. Ele vai citar. O Renato faz isso. 12 vezes. Renato faz isso há 10 anos. O Renato faz isso. Há 10 anos. Então vai ser sempre a mesma coisa. Eu acho uma graça nisso, cara. Vai, Ribeiro. Pois então, eu não vejo também nada. Eu tô na linha do Baldasso, assim, não vai mudar nada. Alguém vai dizer depois assim, mas viu, na época da pandemia o Cudê ficou treinando, chegou no Grêmio em Caxias, do Grêmio, o Renato que estava em casa, falou e ganhou. Então, sabe, no final das contas... Vocês estão acreditando que o presidente Alberto Guerra vai dar um pito no Renato quando ele chegar? Mas óbvio que não! É óbvio que e outra, não. E nem precisa, né? O atraso aconteceu. A única coisa que eu pondero como profissional é que eu, Diogo, teria pego um voo antes, só isso. Meneghetti, O Renato tem liberdade para não pegar o voo. eu respeito o jeito que o Diogo Rossi leva a sua vida, mas eu não teria a cara de pau de cobrar o Renato por chegar em cima do horário ou atrasado. Não, nesse caso ele não chegou em cima do horário, chegou atrasado. Não, mas tu entendeu. Sim. Porque eu não teria a cara de pau, porque eu não sou necessariamente um cara que chega antes. Não, eu acho que a única se coisa... planeja. Eu tô sempre chegando em cima do horário. No programa da rádio, então, é uma gloriosa. Eu acho que é a única 7h02 eu tô chegando, então eu não tenho cara de pau de falar. Eu acho que tu vai te doutrinar a não chegar mais atrasado. Eu acho que a única coisa que tem que ser levada em consideração é que, em primeiro lugar, que é normal. Segundo lugar, é que as companhias aéreas no país estão deixando a desejar há muito tempo. Nosso aeroporto aqui tem sérias deficiências, então tudo justifica. Agora, a justificativa do Renato é essa, né? O voo, como se não fosse responsabilidade dele. Todo jogador vai ter uma justificativa para chegar atrasado. E aí o Renato, como chefe do vestiário, e o melhor do Brasil, como eu costumo dizer, vai ter que ter a mesma transigência, a mesma tolerância. Um é porque o portão não abre, o outro é porque teve uma dor de barriga, o outro é porque teve que levar o filho no médico. Cada um tem a sua justificativa. O outro é porque está gravando vídeo e acaba perdendo o horário, né, JB? Então cada um tem a sua justificativa e ele, como comandante, que agora chegou atrasado com justificada razão, é que vai ter que ter essa tolerância. Eu acho que é só isso. Aí a caixinha tem que pegar, né? Para dar aquele churrasco mais farto para a gurizada no final do ano. Michele, vamos falar de Everton Ribeiro no Grêmio. Diga lá. Vamos falar sobre ele sim, Meneghetti, porque o Grêmio realizou uma sondagem por Everton Ribeiro, meio-campista do Flamengo. Isso porque o jogador tem contrato encerrando no final deste ano de 2023 e o Grêmio estava ali monitorando o nome dele e realizou essa sondagem pelo jogador do Flamengo. É claro, o Grêmio precisa ainda, depende de algumas situações, como um 2024 mais concreto em termos de planejamento. Vai disputar a Libertadores da América, como é que vai ser? Vai ter vaga direta? E por isso depende desse tempo, mas já está monitorando alguns nomes e Everton Ribeiro é um deles. Olha só, Diogo, eu acho que as especulações do Grêmio, elas podem ser consideradas mais sólidas
que as especulações do Inter nesse momento. Como surgiu o Oscar, por exemplo, o Leandro Damião, porque o Grêmio não tem o processo eleitoral. O Grêmio já sabe quem é o seu presidente, já sabe provavelmente quem seja o seu treinador, o comandante do futebol. Então, acho que tem um pouco mais de razoabilidade em como a gente vai avaliar isso. Eu vou misturar informação com opinião para te responder, Meneghetti. O Grêmio fez uma consulta direta ao empresário do Everton Ribeiro para saber detalhes. O Grêmio está fazendo isso com vários jogadores que interessam e estão na sua lista de prospecção para 2024. Nenhum dos atletas consultados até aqui tem de fato uma proposta ou de fato alguma coisa concreta. Por quê? O Grêmio só vai fazer esse tipo de movimento depois que garantir o objetivo principal de 2023, que é a vaga na Libertadores da América direta. Por quê? Porque aí saberá oficialmente quanto pode gastar, que tipo de investimento vai fazer. Agora, minha opinião, me agrada o fato de o Grêmio estar procurando este tipo de jogador. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, jogadores de alto nível com capacidade de decisão, por mais que sejam de uma idade um pouco maior, têm capacidade ainda de decidir e talvez ainda tenham ambição longe do Flamengo para procurar alguma coisa. Eu me agrado dessa forma como o Grêmio está vasculhando o mercado. Ribeiro. Eu não comungo do mesmo otimismo do Diogo, porque eu tenho que ser coerente, né? Se eu vejo o Everton Ribeiro hoje do Flamengo um cara sem fome, né? Por que ele iria sair do Flamengo, onde tem um grande time, né? Onde ganha um salário enorme, para vir para o Grêmio? Agora então ele vai ser um novo Everton Ribeiro com 34 anos de idade, é isso? Só não pode desconsiderar como é que tá a naba que tá o time do Flamengo, né? Do ponto de vista de organização tática, né? Perfeito. Sabe por que nunca a gente vai concordar, Ribeiro? Porque tu já parte da premissa que o Everton Ribeiro é insuficiente nesse momento para qualquer clube do Brasil. E eu respeito. Não é isso. Não, tu disse aqui quando o Inter sondou ele que era cavalo cansado. Não, é que assim, ó, eu tenho uma coisa que eu julgo ser muito importante, que é o que nós chamamos de custo-benefício. Eu só critico o Carbajo, que acho que ele não deu e não entregou para o Grêmio ainda o que a gente esperava, não porque ele não seja mau jogador, é porque pelo custo dele. O que ele custou ao Grêmio, ele tinha que ter entregado muito mais. Tu tá aproveitando o Everton Ribeiro como gancho para dar um pau no Carbajo. Não. O Everton Ribeiro, se ele vier para o Grêmio, ele vai ganhar mais de 1 milhão, correto? Perfeito. Então, cara, ele não como é que vai pagar? Eu posso te perguntar o seguinte... Mas o bom jogador é caro, Ribeiro. Everton Ribeiro é bom jogador. É bom jogador, mas ele é competitivo? Não, Ribeiro. Mas é que o Flamengo tá uma draga. O time tá bagunçado, vem, JB. Eu tô pesquisando aqui, Meneghetti. O Flamengo tem... Cara, tem algumas matérias confusas, não sou setorista do Flamengo, mas ele tem 7 jogadores em final de contrato. Sim. Os principais são Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Felipe Luiz. Tá, o Caio, parece que o Rodrigo Caio, o Davi Luiz também zagueiro. Isso. O Vidal saiu, o Marinho saiu. Tá, então tem... Tá, mas assim, eu acho não, tem uma leitura que eu faço, uma leitura que eu faço que é o seguinte, Meneghetti. Vai começar agora uma corrida para pegar esses jogadores do Flamengo. Ainda lembrando o sucesso que eles tiveram e pensando, não vou dizer nem que é mágico ou certo ou errado, mas pensando o seguinte, poxa, se eu mudar esse cara de ambiente é capaz dele dar certo, é capaz dele performar. Porque eu respeito quem fala e acho que é bom refletir sobre isso. O Everton Ribeiro faz 2 anos que não joga o mesmo nível de futebol segundo o Ribeiro Neto. O Bruno Henrique vem de uma lesão, embora o Bruno Henrique tá jogando bem, jogou bem. Embora faça menos de 48 horas que ele fez o gol numa final de Copa do Brasil. Não, mas tudo bem. Não, é só para lembrar. Tá, mas tu ouviste o que eu falei? Não, eu só estou lembrando, eu não estou te criticando. Então assim, ele tá voltando de uma lesão. Então eu acho que agora vai começar uma corrida de vários clubes do Brasil e o Palmeiras, a informação que quer o Bruno Henrique, outros jogadores, eu acho que vai começar uma corrida de vários clubes do Brasil para tentar tirar jogadores desse Flamengo, que é algo que tudo indica. Não, me ajuda com o termo, Meneghetti, eu estou ruim de termos hoje. Não é se desmanchar, mas vai reformular. Reformular, esse é o termo. Acho que não tem saída. E aí a dúvida é, te serve algum? Tem não vários. só, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, não. Davi Luiz. Esse aí nunca serviu nem Felipe auge. Luiz, Felipe Luiz. Não, passou. Acho que para Inter e Grêmio não. Só um intervalo e a Michele conversa com vocês na live do YouTube. Vem comigo agora, você que está aí na nossa live do YouTube.
Os donos da Bola RS, deixa o teu like. Eu já deixei o meu aqui, né? Porque eu vou ali olhar o chat, o que vocês estão escrevendo, e eu já deixo o meu like ali. Mas vamos combinar que é meio complicado vir depois do Jefferson, né? Fica uma responsabilidade muito grande pra mim, né? Porque o cara é diferenciado. Né? Fica bem complicado pra mim. Deixa eu ver o que vocês estão falando por aqui. Everson Correia sempre está no nosso chat. Um abraço pra ele. O Diogo tá nervoso, tá dizendo Felipe Campos. O Diogo tá nervoso, Pedro, tu acha? Tá sentindo que ele tá nervoso? Será que é o Inter na Libertadores? Deu uma desestabilizada, assim? Todos estão nervosos, né? Ou pra secar, ou para fins de classificação, né? Então, tudo bem. O nervosismo tá perdoado nessa semana. Um abraço pra Lages, Santa Catarina. Lages que faz divisa com Vacaria. Isso aí. Vacaria está em tudo. Vacaria está em tudo, não tem jeito. Não tem onde não tenha um vacariano, entendeu? Neste caso aqui da Bandeirantes, somos eu e Paulo Pires, que é nosso filho adotivo lá em Vacaria. Marco Maciel, Michele, parabéns pela formatura. Muito obrigado mesmo. Valeu, gente. Tamo junto. Tá aí, vocês acham que dá para classificar? Vamos pensar isso. Vocês acham que dá para classificar? Quantos graus em Porto Alegre, Michele? O Márcio Soares está perguntando neste momento. Olha, não sei quantos graus está em Porto Alegre, mas está chovendo bastante, não para de chover. Inclusive, antes eu tomei um certo sustinho por conta de um trovão. Eu agradeceria muito se parasse de chover, né? Porque a galera precisa se organizar, né? Vamos lá. O pessoal precisa reestabelecer as suas vidas, então eu fico na torcida para que pare de chover nesse estado. 18 graus a temperatura. Deixa eu ver. Michele, desvendo a charada. Um reloginho. Um silêncio. Um moranguinho. E um caixão. Ué. Tem um pessoal meio clubista aqui atrás que fica aqui, ó. Eles sabem a charada. Todo mundo sabe. Um beijo pro Lucas Alves. Tamo junto, Lucas. Valeu. Qual o cardápio de hoje? Tá perguntando o Renato Tironi. Não sei, mas estou ansiosa. O que é? Guisadinho com batata. Nice. Bom, não é frango, né? Já deixa de ser... Já é uma coisa diferenciada para hoje. Um abraço pro Marcelo Winkler também. Aquele guisadinho com arroz. Top, né? Comidinha de mãe, assim, comidinha caseira. Tu é nossa? Ué, depende. Um abraço para Angélica, de Santo Antônio das Missões. Tamo junto. Beijo. Vamos ao resultado final da nossa enquete interativa, enquete Poker, que está na live do YouTube. O que significa para o Inter voltar vivo do Rio de Janeiro? Ganhar o jogo, 19%. Empatar, a mais votada, 42%. Perder por um gol, 26%. E ainda perder por 2 gols de diferença, voltaria vivo, segundo 13% daqueles que interagiram na nossa live, lá na aba Comunidades, na enquete Poker. Obrigado a vocês que nos acompanharam também na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Vem aí o apito final, mais debate sobre a dupla, semifinal, o Grêmio já pensando em 2024. E aqui na TV a gente passa o comando para o Alexandre Mota. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Menegas. Boa tarde a todos os integrantes dos Donos da Bola. Tô nervoso hoje, hein? Por quê, Mota? Porque o meu time vai entrar em campo contra o Fortaleza e vai levar uma suvacada de pau. Não sei se leva, mas o Fortaleza está numa mobilização. Fortaleza vai enfrentar o Grêmio no final de semana. Já disse que é com time reserva, foco total na Sul-Americana. Moleza não vai ter. Eu não tenho bola de cristal, mas eu acredito que perde lá na Arena Neoquímica e perde lá na capital cearense. Não, acho que empata hoje, ou até ganha. Acho que perder não perde. Acho que o empate é um baita resultado para o Fortaleza, né? Mas eu acho que perder, acho que não perde, Mota. Aí se perder não precisa nem ir pro Ceará, tá? Fechou então? Você está falando do Fortaleza ou do Timão? Não, eu acho que o Fortaleza não ganha esse jogo hoje. Será? Acho que o Corinthians vai jogar a vida hoje. Deus te ouça. Acho que vai jogar a vida. Deus te ouça, Menegas. Obrigado, Valeu, viu? Mota, um abraço. Boa Grande tarde. abraço. Amanhã tem mais Donos da Bola, meio-dia em ponto.